Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua falando daquela igreja que não tinha boas qualidades, pois Jesus disse que ela tinha aparência de viva, ou, já que ele estava se dirigindo ao líder da igreja, a palavra está como se fosse um homem, que na realidade o líder era um homem, mas que representava a igreja. Ele disse: tens aparência de que estás vivo, mas na realidade estás morto. Enfim, já aprendemos que era uma igreja de aparências. Aprendemos também que, apesar de tudo, o Senhor Jesus Cristo, ele não desprezou aquela igreja, mas deu os conselhos, as advertências necessárias. Veja bem, nós temos a tendência de, se a igreja ela vive uma fase crítica, se a fase dela é uma fase que nós dizemos muito fria, normalmente nós relegamos esta igreja a uma igreja sem valor, sem préstimo algum. No entanto, o tratamento de Deus é totalmente diferente do nosso. O julgamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Ele sempre dá uma oportunidade para um recomeço. Note bem, Apocalipse capítulo 3, ele disse: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Diante do meu Deus. Note que zelo, que amor, mas ao mesmo tempo, o amor de Deus não é um amor que ignora as nossas falhas. Embora ele tenha um amor indescritível pela igreja, por cada um de nós, mas ele não ignora as nossas fraquezas. Veja o que ele disse aqui: ser vigilante. Confirma
o restante que estava para morrer. Existia ali aquele grupo que nós chamaríamos de grupinho paupérrimo, estava às vésperas da morte, morte espiritual, que é a pior morte que existe. E mesmo assim, o Senhor conclama a igreja a vigilância, isto é, falando ao líder, confirma, restaura, recupera o restante que estava para morrer. Porque eu não tenho achado íntegras, eu conheço as tuas obras e eu não tenho achado elas perfeitas diante do meu Deus. Agora veja que linda as admoestações. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Isto é, a igreja tinha tido uma jornada de aprendizado. Neste período de aprendizado, ela recebera muitas coisas. É o que acontece conosco, é o que acontece com certas igrejas de hoje. Passamos por fases distintas, aquelas fases em que Deus derrama da sua bênção, em que Deus opera maravilhas. São situações que temos recebido a visitação, a operação de Deus, mas logo esquecemos. Ele está dizendo para os irmãos ali de Sardes: lembra-te do que tens ouvido. Quantas pregações, quantos ensinos do que tens ouvido e recebido. Guarda-o. Este é um compromisso, aliás, é o compromisso de sempre. Ah, como temos dificuldade em guardar aquilo que Deus nos deu, guardarmos aquele compromisso sério relacionado com o que aprendemos, o que recebemos. Olha o compromisso, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha, Deus sempre conclama ao arrependimento. Deus sempre fala que Ele virá, que Ele vem sobre nós e Ele vem de surpresa. Quando Ele fala, eu virei como ladrão. Parece uma comparação rústica, mas Ele está falando de surpresa. Ele vem sobre nós sem um prévio aviso. Então, o compromisso nosso, assim como era o compromisso de Sardes, é lembrar daquilo que a gente tem ouvido, é lembrar daquilo que temos aprendido, é guardar tudo isso, porque corre o perigo de Ele vir sobre nós. Este vir não significa
a sua vinda final, pode ser a sua vinda sobre nós com uma doença fatal, com a situação de morte, e para isso não há um prévio aviso. Por isso ele conclama a sermos vigilantes, lembrar de tudo que já recebemos, que já aprendemos, guardar para sempre, para que quando ele vier sobre nós, ele nos ache, ele nos encontre prevenidos. Jesus, aleluia. Nós não cansamos de dizer aleluia, que é louvado seja Deus, que é louvado seja o teu nome, por aquilo que ouvimos, por aquilo que aprendemos. E, ó Senhor, desperta em nós aquele zelo forte para guardarmos sempre em nossos corações todas essas bênçãos advindas das tuas mãos. Amém e amém.